E aí, meus amigos, dica rápida aqui de FAO consumidor final na área. Vamos lá. Cuidados que a gente tem que ter na hora de gerar a guia de GNRE. Olha para cá. Atenção na hora de gerar suas guias de FAO consumidor final. Quais os cuidados que a gente tem que ter? Cuidado para não pagar o DIFAL maior. De que forma eu poderia pagar o DIFAL maior? Esquecendo de reduzir a base de cálculo quando possível. Se eu esquecer de fazer isso, eu vou pagar o DIFAL a maior. Segundo ponto, cuidado para não pagar o DIFAL a menor. Como que eu posso pagar o DIFAL a menor? Eu posso pagar o DIFAL a menor deixando de considerar a alíquota de 4% nas operações interestaduais com produtos importados ou com conteúdo de importação superior a 40%. Por quê? Porque quando eu faço isso, a minha diferença de alíquota entre a alíquota interestadual e a alíquota interna da UF de destino, a minha alíquota vai ser maior. Quando eu utilizo na operação interestadual uma alíquota de 4%, o meu DIFAL na UF de destino vai ser maior. Se eu utilizar de 12%, meu DIFAL vai ser menor, porque a diferença de alíquota é menor. Então eu tenho que atentar para isso. Quando não é um cálculo que a gente faz errado, pode ser a alíquota que a gente está considerando errada, a alíquota da operação interestadual. Então tem que ter esse cuidado. E o terceiro e último, não pagar o DIFAL indevidamente. Quando pode ocorrer isso? Deixando de observar se o produto vendido é imune, esse caso eu falo especificamente de livro, né? O livro é imune ao ICMS, então se eu pegar na venda de um livro na operação interestadual e pagar o DIFAL sobre esse valor, eu estou pagando indevidamente, porque é imune tanto na UF de origem quanto na UF de destino. Ou se ele é isento na UF de destino. Isso é interessante a gente atentar, porque às vezes na UF que eu estou localizado, ou seja, na UF de origem, o produto é tributado pelo ICMS normal. Mas o DIFAL eu tenho que olhar para a UF de destino. E se lá ele tem alguma isenção, aí a gente vai olhar para cá, ó, isenção ou na verdade só isenção, a gente vai olhar para cá, ó. Aqui ó, o convênio 153 de dezembro de 2015, cláusula primeira, parágrafo primeiro, ele fala assim, ó: no cálculo do valor do ICMS correspondente à diferença entre as alíquotas interestadual e interna de que trata o caput, será considerado o benefício fiscal de redução de base de cálculo, tá vendo? Redução de base de cálculo de ICMS ou isenção. Então, se eu não observar isso no produto, lá na UF de destino, eu posso pagar o DIFAL indevidamente. Vamos dar uma olhada na planilha. Essa planilha aqui é a planilha GNRE lote. Ela pode te dar uma ajuda rápida. Olha para cá. Então eu tenho aqui o cadastro de NCM, UF e as alíquotas. E aqui tem informação importante quanto ao conteúdo de importação, para poder calcular certinho. E tem aqui referente aos benefícios de descrição. E esses benefícios, vamos ver que tem imunidade, isenção de ICMS e redução de base de cálculo de ICMS. Vou fazer uma operação rápida aqui. Vou vir aqui, vou importar os produtos. Fiz a importação de 2 produtos, vou vir aqui,
estão aqui, ó, são 2 por quê? Porque esses são iguais, ambos na UF de Minas Gerais, então esse é um produto, NCM final 9.000, e esse é outro produto, NCM final 1.200. Quando eu vou lá no meu cadastro, para que fique certinho, vou voltar lá nele. Vou pegar eles aqui, que são esses dois. Vou copiar no meu cadastro de NCM. Colo ele aqui. Sei que ambos são UF Minas Gerais. Então já coloco aqui. Vou colocar maiúsculo para ficar bonitinho. Só dou um N aqui que ele puxa o restante lá de cima. Pronto. Vou colocar aqui a alíquota interna de ambos. 18%. Pronto. E aqui, com essa alíquota de 18%, o meu diferencial de alíquota, os colegas foram observar na alíquota de 18%, o meu DIFAL aqui, a alíquota interna é 18%. A minha alíquota de DIFAL para esses produtos é 6%. Se eu for lá, vou retornar lá, no cadastro de NCM. E agora, segundo a legislação, eu vou dizer que sim, essa mercadoria é importada ou com conteúdo de importação superior a 40. Então eu venho aqui e digo que sim. A minha alíquota de DIFAL anteriormente era 6. Se eu voltar lá agora, eu vou ver que a minha alíquota de DIFAL foi para 14. Então, quando que eu posso pagar a menor? Se eu fizer um cálculo errado ou se eu não observar a alíquota. Cuidado para não pagar o DIFAL a menor. De que forma? Deixando de considerar a alíquota de 4% nas operações interestaduais com produtos importados ou com conteúdo de importação superior a 40%. Cuidado para não pagar a maior. O que é a maior? Quando eu deixo de observar que o produto tem redução na base de cálculo. Então aqui, olhando para cá, eu tenho essa base, eu tenho essa base, eu tenho essa base. Se o meu produto estiver sujeito à redução de base de cálculo, essas bases aqui elas tendem a diminuir. Então, se eu retornar para lá para o cadastro do NCM, eu vou vir aqui. Aí ele me pergunta qual o benefício. Benefício de redução de base de cálculo. Como são dois produtos, vou colocar para os dois. Benefício de redução de base de cálculo. Com a carga tributária, eu posso colocar um percentual ou a carga tributária. Eu vou fazer pela carga tributária. A carga tributária é de 12. Carga tributária é de 12. Se eu retornar lá, a minha base reduziu e o valor do meu default também ele tende a diminuir como a minha base reduz. Terceiro e último, eu tenho cuidado para não pagar indevidamente. O que é isso? Eu tenho que observar meu produto, saber se esse produto é isento ou imune, antes de calcular a guia. Então, aqui no meu cadastro, falando do benefício, tem essa informação. Esse aqui eu coloquei benefício de redução, mas eu posso colocar aqui benefício de isenção. Ele é isento na UF de destino. Se ele é isento, quando eu volto lá no meu cálculo do DIFAL,
ele vai zerar, ou seja, eu não tenho de FAO a pagar na UFIS de destino, uma vez que o produto lá ele é isento. Qual a base para isso? A base está aqui. Aqui é a base para a alíquota da operação com produtos importados ou com conteúdo de importação superior a 40. E aqui, ó, na parte de benefícios e regime, ele me fala dos locais onde tem isenção, os produtos que sofrem isenção, e esse convênio aqui, ele me dá a base para ambos, tanto para redução de base de cálculo, cláusula primeira, parágrafo primeiro, quanto para isenção. E essa planilha, além dela gerar em lote, ela te ajuda a fazer isso automaticamente. Quando você, antes de emitir a guia, você olha para o produto, para a UF e para os benefícios nesse produto. Tanto para calcular certinho quanto os produtos com conteúdo de importação e importado, tanto para os benefícios de isenção, imunidade e redução de base de cálculo. Ok? Forte abraço. E até a próxima.